Se eu te disser que somos mais que nossos genes? Depois de muitos estudos, hoje já sabemos que as informações encontradas no nosso genótipo não controlam exclusivamente o que nós somos. É só pensar, por exemplo, como que gêmeos idênticos possuem comportamentos diferentes se a sequência de DNA é a mesma nos dois. Durante a Segunda Guerra Mundial, no oeste da Holanda, a população da classe baixa e média passaram uma terrível época de fome. Anos depois, o caso se tornou relevante aos cientistas, pois notava-se nos efeitos da fome heranças epigenéticas variáveis a depender do grau de exposição à fome ou o tempo de gestação durante tal evento. Indivíduos que foram expostos à fome na barriga de suas mães apresentaram quadro de obesidade ou diminuição de peso, depressão, esquizofrenia e outros transtornos sociais. O que acontece é que o gene de todas as células do nosso corpo é o mesmo. Porém, o ambiente celular é específico de cada tecido ou órgão. Já que estamos falando de fatores externos à sequência de DNA, é importante ressaltar a individualidade dos fenótipos epigenéticos, como seu grau de durabilidade para a vida toda e possivelmente para a próxima geração. No núcleo da célula se encontra a cromatina, que é um material genético condensado, organizado, graças à presença das histonas. Mesmo que a sequência de bases nitrogenadas consiga se manter durante divisões mitóticas ou meióticas, é inevitável que ocorram modificações nas histonas de determinadas células, pois as mesmas respondem a efeitos externos, como temperatura, nutrição ou ações mecânicas. Ou seja, a epigenética é resultado da regulação e expressividade gênica, e elas são eventos que surgiram ao longo da evolução para a manutenção do desenvolvimento dos seres vivos. Graças, por exemplo, à expressividade gênica, que a puberdade ocorre de forma normal, pois a ativação dos genes responsáveis pelas modificações físicas dos jovens só ocorrem devido aos sinais químicos que são liberados em células específicas por meio da testosterona ou progesterona. Os hábitos de vida de uma pessoa e seu ambiente social contribuem para efeitos epigenéticos. Um exemplo disso são os transtornos sociais e mentais desenvolvidos por soldados após voltarem do campo de batalha. Um excesso de estresse, ou seja, de cortisol no organismo, é tão intenso durante a guerra que seus efeitos podem chegar a ser irreversíveis, causando tais transtornos no indivíduo, mesmo anos depois da ocorrência de estresse. No caso dos gêmeos univitelinos, eles são aparentemente idênticos e possuem o mesmo genoma, já que são resultados da divisão do zigoto. Porém, seus epigenomas se diferem. Os níveis de metilação encontrados no sangue dos gêmeos idênticos, quando crianças, são semelhantes, porém se divergem consideravelmente quando examinados adultos. Não é só o hipocampo que reside as memórias. As células também possuem o potencial de aprender e se modificar a depender do estímulo. E, de fato, os genes aprendem por meio de experiências vividas.